pessoal, questão 3. O que é o efeito Joule das resistências e por que ele ocorre? Essa questão em especial tá aqui porque a gente precisa resolver e entender um fenômeno físico que é o efeito Joule. A professora desenhou aqui um fio condutor muito semelhante ao que eu já tinha mostrado nos slides da aula passada, e vamos imaginar a corrente elétrica entrando nesse fio condutor. Então, você tem cargas elétricas entrando e precisando chegar aqui nesse outro ponto. Por quê? Por que elas vão chegar? Primeiro, né? Porque existe uma diferença de potencial entre as duas extremidades do fio, digamos, entre os pontos A e B aqui, ó. Existe uma diferença de potencial, certo? Então, essa corrente, ela vai precisar atravessar essas cargas elétricas. E aí, elas vão colidir com a parede, elas vão colidir com as partículas, até mesmo as outras cargas que vão entrar em simultâneo vão colidir, e isso vai fazer com que elas se agitem muito, né, para conseguir atravessar. A agitação das partículas portadoras de carga vai gerar um aquecimento, e esse aquecimento é conhecido como efeito Joule. Então, o efeito Joule nada mais é do que um aquecimento, né, causado pela resistência elétrica devido ao aumento de agitação das partículas, né? E essas partículas portadoras de cargas que compõem a corrente elétrica, certo? Então, imagina, gente, esse fio ainda todo embaralhado, né? Imagina esse fio aqui todo embaralhado. Isso aqui facilita esse aumento da agitação das partículas, porque dificulta a passagem de corrente. Ainda se você tem um maior comprimento desse fio e uma espessura bem fininha, que é aquelas características da resistência elétrica que a gente viu na aula passada. Então, dependendo dessas características que a gente for alterando, o valor da resistência também vai alterando e gerando um maior aquecimento, certo?